alunos. Aqui é o professor Rubens, de Física. Eu preparei esse material, esse vídeo, para a gente fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente já fez na sala de aula até o início dessa quarentena, até as aulas serem interrompidas. Temos os seguintes conteúdos: posição, no caso aí definimos posição inicial, posição final e variação de posição. O tempo, instante inicial, instante final, ou tempo inicial e tempo final, e a variação de tempo, que também é chamada de intervalo de tempo. Estudamos também as unidades para posição e tempo. Estudamos a velocidade e as suas unidades, as unidades da velocidade e suas conversões, como passar de uma para outra. Também estudamos a aceleração e a sua única unidade, e foi aqui que nós terminamos. Então vamos fazer uma recordação. Vamos recordar. Posição. Para definir a posição, quer dizer, o local onde um corpo se encontra, eu preciso de dois elementos: a posição inicial, SI, e a posição final, SF. Esses dois me fazem compor o que seja a variação da posição, ΔS. Reparem nessa letrinha delta, esse triângulozinho, é uma letra grega que significa variação. Variação em física é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. E no caso da posição, eu defino matematicamente a variação da posição, que às vezes é chamada de deslocamento. ΔS igual a posição final menos posição inicial. As unidades são o quilômetro e o metro, lembrando que um quilômetro tem 1000 metros. Agora passamos ao tempo. O tempo, da mesma forma, vai ser definido por duas variáveis: o tempo inicial e o tempo final. As duas compõem o que se chama de intervalo de tempo, ou variação de tempo, mas o nome mais comum é intervalo de tempo, ΔT. Olha o delta aí de novo, indicando que é variação. Então, ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. As unidades para o tempo são hora ou segundo. Lembrando que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos. Então, daí eu tiro que uma hora tem 3.600 segundos. Um detalhe importante: o tempo nunca pode ser negativo. Então, se você fizer um cálculo e descobrir um tempo negativo, desconfie que seu cálculo não está correto. Agora que já sabemos o conceito de variação de posição e de intervalo de tempo, podemos definir o que é a velocidade. A velocidade nada mais é do que a divisão dos dois. Velocidade é ΔS dividido por ΔT, sendo ΔS a variação da posição e ΔT o intervalo de tempo. As unidades para a velocidade são quilômetros por hora ou metros por segundo. Só que nesse caso eu posso converter uma na outra. Então, se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que eu faça isso aqui, divida por 3,6. Dividindo por 3,6, que é um padrão, eu vou conseguir passar uma velocidade que está em quilômetro por hora para o seu equivalente em metros por segundo. Da mesma forma, posso fazer o contrário. E se eu fizer o contrário, eu vou mudar a operação. Então, ao invés de dividir, eu vou multiplicar por 3,6. Vocês estão vendo aí em destaque os cálculos que vocês precisam fazer. Um outro detalhe é que a velocidade pode ser negativa. E a velocidade negativa indica apenas sentido contrário, ou seja, você estava indo no sentido positivo e agora está no sentido contrário. Chegamos então à aceleração. Mas para definir a aceleração, nós precisamos que a velocidade varie. E se essa velocidade vai variar, então, assim como o tempo e a posição, eu vou definir dois elementos: a velocidade inicial e a velocidade final. Esses dois vão compor o que se chama variação da velocidade, ΔV. Olha ele aí de novo. E a variação da velocidade, matematicamente, é definida por ΔV igual a velocidade final menos velocidade inicial, como em qualquer variação. Então, isso significa que, na minha concepção de aceleração, basta eu dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, seria o quê? A igual a ΔV sobre ΔT.
onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é o intervalo de tempo. A unidade é o metros por segundo ao quadrado. Mas olha bem, e se a velocidade estiver em km por hora? O que eu devo fazer? Eis aí a resposta. Se a velocidade estiver em km por hora, devemos transformar para metro por segundo antes de efetuar o cálculo da aceleração, para que nós não erremos no final. Se você calcular com km por hora e segundo no ΔT, você vai errar com certeza o seu cálculo. Lembrando que a aceleração pode ser negativa. Tá? E a aceleração negativa indica que a velocidade diminuiu, ou seja, houve uma desaceleração. E assim nós encerramos essa revisão. Espero que vocês estudem, refaçam os exercícios já dados e que dê tudo certo, que a gente possa voltar a se encontrar logo. Um abraço.